E de quanto em quanto tempo é recomendado se fazer isso? Eu, claro, mais uma vez entendo que isso também deve Sim, variar de cada pessoa, de quanto ela treina, etc e tal, mas em média, quanto tempo isso deveria ser vamos lá. feito? Nós temos 3 modelos de avaliação, Conrado. Avaliação diagnóstica, que é a primeira avaliação. Como o próprio nome diz, é o diagnóstico aonde você está bom ou ruim e o que eu tenho que fazer. De uma forma muito simples é isso. Avaliação somativa, que é a somatória de uma série de avaliações diagnósticas, que é aí sua pergunta. Normalmente, quando o aluno é iniciante, como ele tem uma condição física muito precária, os ganhos dele são muito rápidos e aparecem muito rápido. Então, normalmente de 2 a 3 meses. Então, num primeiro ano de trabalho, você pode, a cada 3 meses, como referência, sem medo de errar. Por que eu digo isso? Porque quer deixar o aluno desmotivado, é fazer uma avaliação. Que ele não vai ter resultados. Vamos deixar claro, ele seguiu tudo aquilo que você programou, é aquele aluno Caxias bacana e não apresentou. Por quê? Porque ele já está muito bem condicionado. Aí, quando ele passa desse primeiro ano como uma nota de corte, vamos chamar assim, a cada 6 meses. Aí você pode falar assim, ô Rui, então peraí. Então, quando o aluno é treinado, ele precisa ser cada vez menos avaliado? Ao contrário, Conrado. Aí eu entro no terceiro tipo de avaliação, que é a avaliação formativa. A avaliação formativa é aquela avaliação que você faz a cada sessão de treinamento. Que, guardado as proporções, é, por exemplo, o teste de repetições máximas. Sim. Então, quando você começa a perceber que a qualidade está deixando a desejar, opa, vamos fazer aqui. A brincadeira que eu conto é assim, montar o treino, estou aplicando para você. Pô, Rui, tá pesado, hein? Tá pesado e a alma tá doendo. Perfeito. Depois da terceira, quarta sessão desse mesmo treino, você vai virar para mim e falar assim, Rui, tá pesado, mas a alma não tá doendo mais. Tá na hora de fazer o quê? Aumentar. Fazer com que a alma volte a doer. Sabe uma diferença grande que eu vejo? Desculpa. E aí vem um outro modelo, Conrado. Se você é aquele personal que monta a periodização, aí a avaliação tem um outro contexto. Aí a avaliação ela deve acontecer no começo ou no final de cada meso. Logicamente, o meso é aquela etapa que você tem para pequenos objetivos. Então, por exemplo, você vai preparar alguém a partir de hoje para São Silvestre 2022. Então, você tem 1 ano e 2 meses. Então, você fraciona esse ano em 2 meses em pequenas etapas. De uma forma muito... De uma forma muito básica, essas pequenas etapas são os mesos. Então, cada vez que você termina um meso, você avalia. Para quê? Para ver se a sua programação está certa. Então, no mundo de academia, em torno de 3 meses no primeiro ano, depois a cada 6, e aí você faz a avaliação formativa. No mundo personalizado, mas melhor, periodizado, você faz no começo ou no final de cada mês. E aí você consegue ter uma base legal de controle. Então, falando o que eu ia falar ainda agora ficou melhor ainda, né? Pensando nesses mesos, o cross, pensando nos mesos e no controle de carga, os bons cross, as pessoas que estão pensando nisso, realmente, eles dão um baile na musculação média, assim, sabe? Por que eu digo até isso? em periodização e tal. Bom, primeiro, o meu aluno ele tem um aplicativo. Então, a gente faz todo o controle de carga da maioria desses exercícios básicos. Dentro do treinamento, em que o professor está lá acompanhando, existe uma recomendação de porcentagens de carga toda hora. Eu não estou falando que isso não tenha na musculação, tá? Só estou falando que isso, muitas vezes, isso não é aplicado dentro de um cenário que é sem personal. Então, tem-se um controle de carga muito mais próximo. Tem-se avaliações a cada 3 meses. É claro que são avaliações dos próprios exercícios, né? Então, a gente faz... Por exemplo, eu estou falando de mim, né? Eu tenho alguns testes mais... 1 km remando, 400 metros correndo, um teste de repetições de carga, back squat, supino, front squat, tem barras fixas, tem trocentos testes que são feitos a cada 12 semanas. O quê? Clean, os testes de levantamento de peso olímpico, os ginásticos mais complexos. Então, tem-se um controle de carga melhor, tem-se umas avaliações que são realizadas a cada 12, 13 semanas, 3 meses mais ou menos. E é muito difícil eu ver isso na musculação de uma forma genérica. E é por isso que acho que o cross... fora toda a parte motivacional, toda a parte de comunidade, ele acaba dando bastante resultado. Então, Conrado, é o que a gente estava conversando fora do ar, digamos assim. A relação você vai ter cross com características de muita qualidade e características precárias. Sim. Eu estava até comentando com a Letícia, quando o cross explodiu, começou a ter uma campanha ferrenha que o cross te dava uma série de lesões.
O que acontece? Os exercícios são complexos. Então você pega um cidadão que nunca fez nada e vai querer entrar no jogo, vai se triplicar todo. Então, assim, esses testes todos mostram de uma forma muito pontual a qualidade e aquilo que você quer no seu trabalho. Só que aí vem a pergunta, quando você monta essa bateria desses testes, esses testes são todos aplicáveis? Aplicáveis no sentido, você vai ter o que fazer com eles? Se você consegue reproduzir isso, você está no caminho certo, você sabe o que vai acontecer na prática, você não vai perder aluno nunca. Pelo contrário. Perfeito, porque quando ele sair daí, Conrado, e for para uma concorrente, ele vai falar, pô, eu estou pagando, sei lá, R$50 mais barato, mas eu estou sendo pessimamente cuidado. Tá um A treino mesma relação da aleatório. musculação e do personal. E aí quando você falou de preço, Letícia tem toda a razão, mas o que acontece? Às vezes o personal da musculação, às vezes é competitivo pelo preço. Só que ele vai perder esse aluno mais cedo ou mais tarde. E na musculação, se você tem esse processo de controle, Conrado, o aluno não vai te trocar por nada na vida. Então é isso que a gente estava falando. Se você tem um processo de avaliação aplicado e o aluno sente que está sendo bem cuidado, bem tratado, ele não te troca nunca. E logicamente, se você pensar nas grandes academias, você tem muita gente treinando. Né? Então, isso não é uma desculpa, pelo amor de Deus, mas você tem uma característica um pouco diferente. É outro tipo de atendimento, Isso. né? E aí, o que acontece? Com a mudança da musculação em si, a concorrência ficou bastante complicada. Porque hoje você tem grandes academias com custo muito baixo, né? E redes aí, enfim. As fits da vida. Isso. E você tem aquelas academias de bairro que o cara tenta te dar essa qualidade, mas ele não consegue sobreviver pelo quanto ele paga. Né? Então, assim, ele tem quantos alunos, o ticket dele não é dos maiores, porque ele não se pode... ele também jogar lá pro alto, não vai ter pegar. ninguém. Daí, se jogar um ticket alto, ele vai para uma academia diferente dessas, né, mais top, então tá lascado. Então, aonde a gente tem que ganhar, Conrado? No atendimento. Sim. O atendimento hoje é o divisor de águas. E, mais uma vez, o atendimento começa pela avaliação física. Só que não adianta eu fazer uma avaliação física boa também e não dá, né, dá sequência. Tem que ser todo um processo. Vamos monitorar, olha, chegou o seu momento de reavaliação, olha, vou conversar com o seu professor. Aqui a gente não trabalha, faz avaliação, põe na gaveta e o professor... Não, aqui Sim. a gente trabalha em conjunto. Mas eu entendo a tua colocação, Conrado. Então, assim, continuar com esse trabalho é a chance de você ter o aluno por da vida. Você vê a pandemia, quantas quebraram, né, meu amigo? Sim. Então você vê, quem não fazia um trabalho correto, mesmo até fazia uma coisa honesta, mas não tinha, dançou. Sim. Não tem jeito.